Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Estamos de volta mais uma vez para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Desta feita, vamos estar estudando a lição de jovens da editora Betel, que traz por título O Poder da União e Comunhão no Combate. A lição é a lição de número 11 e o texto de referência vai estar registrado aí em Salmo 133, do versículo 1 ao 3. A verdade, ou o versículo do dia diz: Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos se vos amardes uns aos outros. João capítulo 13, versículo 35. A verdade aplicada ainda diz que a união e a comunhão da igreja faz com que ela se torne uma potência nas mãos do Senhor diante do mundo. Então nós vemos aí que a união faz a diferença. Os objetivos da lição de hoje: a primeira é apresentar os benefícios de uma igreja em comunhão, a segunda, explicar as características do serviço cristão, e o terceiro, mostrar a atuação do Espírito Santo na unidade da igreja. Portanto, a nossa oração é para que o Senhor jogue por terra todo tipo de dissensão em meio à igreja e que os empecilhos sejam vencidos pela força do amor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, a introdução vem dizendo que o espírito de corpo é uma expressão utilizada no meio militar para designar o nível de união e sinergia da tropa. Na batalha espiritual, utilizamos os termos união e comunhão, que de certa maneira possui o mesmo sentido, mas em grandeza é mais excelente, pois batalhamos em prol do reino de Deus. Em outras palavras, nós vamos verificar aqui que a união, como já disse a princípio, faz a força. A união faz a força. Assim como acontecia e acontece no meio militar, a mesma coisa deve acontecer no meio da igreja. Por exemplo, quando uma tropa, aqui falando dos militares, sai para uma incursão ou para a defesa do município, do estado, ou para combater algum tipo de arruaça, eles não saem aleatoriamente, mas todos saem no mesmo sentido, com a mesma visão, na mesma coesão. E ali é como diz, antigamente já tinha um slogan, e até hoje ainda se usa, todos por um, um por todos e todos por um. Ou seja, todos estão unidos no mesmo propósito. Há uma unidade, para que isso possa ser levado a cabo. Se houver uma divisão, se houver alguma coisa que não seja essa união, essa comunhão perfeita, tudo tem de dar errado. E aqui o comentarista ele vai mostrar para nós, através das Escrituras, que a união, a comunhão, ela é importante, mas muito mais do que a união e muito mais do que a comunhão é a unidade, porque quando você está em unidade, o próprio nome diz, pode ser milhares de pessoas, mas todos estão ali unidos como se fosse apenas um. O que um pensa é o que o outro pensa. A forma como se age dentro desse contexto é a forma que todos vão agir, porque todos estão de acordo a levar a cabo aquilo que foi planejado. Ok, meus amados irmãos? Então, nós vemos aqui o ponto-chave, que vem dizendo que comunhão e união são os grandes trunfos de uma igreja vitoriosa. Isso quer dizer que se houver algum tipo de retaliação, se houver algum tipo de divisão, se houver algum tipo de panelinha no meio, falando o contrário, agindo contrariamente, a tendência é que as coisas podem dar errado. E é exatamente nesse cenário que geralmente o inimigo ganha terreno. Então a igreja precisa estar unida. Um por todos, todos por um. Para que o nome do Senhor seja glorificado
e a igreja continue triunfante, como sempre viveu, e assim possamos alcançar todos os objetivos que Deus tem colocado diante de nós para alcançar. Diz aqui o primeiro ponto, que é a igreja em unidade. E veja que a unidade é muito mais que uma simples união, conforme eu já afirmei. Um conjunto ou um grupo, mas é um chamado para agir com uma só e mesma essência, assim como o Pai e o Filho são, conforme está registrado aí em João, no capítulo 17, verso 21. Então veja, que Jesus ele nunca fez nada apartado do Pai, mas ele fazia sempre questão de dizer, eu e o Pai somos um. E chegou um ponto dele dizer, quem vê a mim, vê o Pai que me enviou. Então, eles estavam inseridos um no outro, existia uma união plena, e de modo que eles se tornavam uma unidade. E é exatamente isso que o Senhor Jesus deseja. E na sua oração sacerdotal, conforme nós vemos aqui no capítulo 17, o Senhor Jesus ele pede que a igreja seja um com ele, assim como ele, Jesus, é um com o Pai. Então, essa unidade, ela é desejada pelo Senhor. Então, compete a nós a nos unir com os nossos irmãos, sermos unidos e nos tornarmos uma unidade em plena comunhão com o Espírito Santo, independente da cor, da raça, do poder aquisitivo, da etnia, enfim, nós precisamos ser um com o Senhor, para que assim possamos vencer todas as malignidades que o inimigo tem lançado sobre a igreja. Uma ovelha não pode estar desgarrada. Se ela está fraca, os mais fortes precisam agregá-la, precisa trazer de volta e precisa cuidar dela, para que ela não venha se perder. Esse é o cerne da questão. Louvado seja o nome do Senhor. Por outro lado, nós precisamos conhecer Deus a partir do próximo. Ou seja, o tema da união e do amor ao próximo é tão importante na Bíblia que o apóstolo João afirma que aquele que não ama o seu irmão não ama a Deus, conforme registra ali 1 João capítulo 4, verso 8. Então Jesus está asseverando que uma qualidade fundamental dos seus discípulos é amar uns aos outros, conforme registra ainda João no capítulo 13, verso 35. Veja que o amor de Deus, que no grego quer dizer ágape, não é simplesmente um sentimento, mas sim uma atitude de bondade, benignidade e entrega em prol do outro. Por isso, algumas vezes é traduzido por caridade, e caridade é amor, conforme registra 1 Coríntios capítulo 13, verso 1. Deus se revela a nós em Cristo através deste amor que nos constrange, pois ele nos amou primeiro, conforme está registrado em 1 João capítulo 4, verso 10. Com isso, nos sentimos valorizados e gratos por tamanho amor imerecido, pois éramos inimigos de Deus, conforme registra Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, verso 10. Amamos porque ele nos amou primeiro, 1 João capítulo 4, verso 19. Então veja que a gente trocando esse miúdo, meu irmão e irmã, nós vamos observar que Deus se tornou para nós o espelho, Deus nos amou quando nós não éramos dignos e nem merecedor desse amor. Mas Deus nos amou de tal maneira que foi capaz de enviar o seu Filho, o seu único Filho, para que morresse por nós e por intermédio da sua morte e por intermédio do derramado do seu sangue, nós fôssemos resgatados e regenerados e justificados. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando o Senhor está falando aqui através do amor para com o próximo, para com os irmãos, está falando intrinsecamente para com os domésticos na fé. E por que eu estou falando isso? Porque muitas das vezes, irmãos, nós vemos aqueles irmãos mais simples, mais necessitados, mais desfavoráveis, sendo desprezados dentro da própria comunidade cristã. Então, essa palavra, ela vem quando nós realmente queremos viver em unidade, viver em união e em comunhão com o Senhor, nós precisamos cuidar primeiro dos domésticos da fé. Se nós não somos capazes de cuidar
daqueles que estão dentro da nossa própria casa, aqui no sentido de igreja, como é que nós vamos conseguir amar aquela pessoa que está lá fora, aquela pessoa que está caída nas drogas, nos vícios, nas bebidas, no adultério, no crime e etc. Então, esse amor seria falso, né? Seria algo que não está coerente com as Escrituras. Então, nós precisamos nos amar uns aos outros. E nós vemos aqui que há o Salmo 33, que diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aqui falando de irmãos, falando da igreja. Mas quando a gente percebe, né, as panelinhas, os grupinhos dentro da igreja, né, isso tende a se tornar um fermento, e esse fermento acaba trazendo, muitas vezes, prejuízo à obra de Deus. Então, não pode haver esse tipo de coisa, né, no corpo de Cristo, porque todos nós, independentemente, somos membros do corpo de Cristo. Então, eu não posso desdenhar do pé, o pé não pode desdenhar da mão, porque cada um desses membros tem uma função específica no corpo, e isso faz com que o corpo funcione de maneira íntegra para a glória de Deus. Por isso, o Senhor alerta aqui que o amor é importante e que possamos ter empatia, não apatia, mas empatia uns pelos outros e sentir as necessidades uns dos outros, como bem orienta o apóstolo Paulo. Um outro ponto aqui é sobre a questão, né, da alegria na unidade. Quando o amor é verdadeiro, quando o amor é sincero, existe alegria no corpo. Veja, irmãos, que, em outras palavras, quando o teu corpo está são, você tem plena saúde, você sente bem a alegria, a regozijo. Você não está preso, você não está limitado. Mas se um membro adoece, machuca, passa por algum problema, então não há alegria. Pelo contrário, a dor, a tristeza, há um sentimento de como vai fazer para que aquele membro se recupere, etc, e etc. Então veja que a unidade é o resultado do amor entre irmãos, pois o amor tudo vence, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta e nunca falha, conforme está registrado em 1 Coríntios, capítulo 13 e versículo 7. Então, o amor, ele é o resultado de uma unidade. E quando isso está junto, e quando isso está em evidência, e quando isso está funcionando perfeitamente, nós vemos que o amor vai vencer, porque ele sabe sofrer, ele sofre, mas ele não perde a crença, porque ele crê. Ele não perde a esperança, porque ele sabe esperar. Ele sabe suportar as pressões. E outra coisa, ele jamais vai falhar quando nós evidenciamos e praticamos o amor, conforme o apóstolo Paulo nos orienta aqui no capítulo 13 e versículo 7. E, consequentemente, essa união gera um sentimento de alegria, né? Porque mesmo passando por dificuldade, passando por algum tipo de pressão, você sabe que o amanhã será um novo dia. Como está escrito, o choro pode durar uma noite, mas pela manhã a alegria virá. Então, o cristão, ele não se desespera ao ponto de entrar em pânico, de correr, de cometer uma loucura, porque o amor de Deus nos constrange, o amor de Deus está derramado em nossos corações, e mesmo estando ruim, nós sabemos esperar e ter a convicção de que amanhã será um novo dia e tudo vai estar bem, porque Deus está no controle. Aleluia. Por isso, interiormente existe essa alegria, essa suavidade e essa paz, conforme está registrado no Salmo 133 e versículo 1 e 3. Nos sentimos acolhidos quando partilhamos da comunhão com os irmãos e com Deus. 1 João capítulo 1, verso 3. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele nos orienta a compartilhar, aqui falando em outras palavras, do nosso sofrimento, das nossas necessidades com os irmãos. Então, isso é importante. Quando nós estamos passando por alguma dificuldade, nós não devemos ficar sofrendo só. Nós não precisamos estar, muitas vezes, isolados,
mas nós precisamos nos achegar aos nossos irmãos e compartilhar com eles, né, as nossas dificuldades para que possamos ser ajudados, pois está escrito, né, que nós devemos os irmãos a carregar a carga uns dos outros. Precisamos ajudar esses irmãos mais humildes, mais fracos, mais debilitados, porque em todo o corpo existe aqueles membros que são mais fortes e existe aqueles que são mais debilitados, mais simples, mais humildes, mas todos se protegendo, todos funcionarão dentro daquilo para o qual foi programado. Louvado seja o nome do Senhor. Todavia, um dos motivos que pode acabar com a unidade e a comunhão são os grupos fechados, ou seja, as panelinhas, que impedem as pessoas de se sentirem incluídas na igreja, por exemplo, como um todo, e geram as dissensões, que no grego quer dizer eritheia, conforme está registrado em Gálatas, capítulo 5, verso 20. Unidade e comunhão não é sentar junto com os irmãos para assistir o culto, antes é partilhar, né? Relacionamento e compromisso. Esse é o segredo da unidade e do amor. Ok, meus irmãos? Muitas vezes as pessoas estão participando de uma reunião, do culto, né? Mensalmente, semanalmente, eles sentam junto, mas muitas vezes não trocam uma palavra, muitas vezes nem sabem o nome daquele irmão, daquela irmã, né? Daquele moço, daquela moça que está sentada ao seu lado. Você nem sabe o nome dela, não conhece ela, nunca interagiu com ela. E isso é importante, pois aqui está dizendo que unidade e comunhão não é sentar junto com o irmão, a irmã, com o moço, com a moça, para assistir o culto. Mas antes é partilhar relacionamento e compromisso. Ok, meus amados irmãos? É isso que Deus espera de cada um de nós. Temos ainda, irmãos, muitas vezes, acontece muito, principalmente nas grandes igrejas, nos grandes templos, terminou a reunião, cada um toma o caminho de casa, sabe? Muitas vezes não para cumprimentar, muitas vezes não cumprimenta nem o irmão que ficou durante todo o culto sentado ao seu lado, né? A pessoa se levanta e vira as costas e vai embora. Esse tipo de coisa não é bom, não é saudável. O importante é você cumprimentar pelo menos 3, 4, 5 pessoas e cumprimentar todos quanto, né, se aproxime de você ou esteja à sua frente, sabe? Com aquele sorriso, com aquela alegria, não um sorriso, né, de paisagem, né, um sorriso falso, mas demonstrar para aquela pessoa que você está feliz, porque você teve mais uma oportunidade de estar na casa do Senhor, de prestar o teu culto racional ao Senhor, de estar em comunhão não somente com a igreja, mas com o Senhor. Isso é muito bom, porque afinal de contas, nós somos o corpo, nós somos membros do corpo de Cristo, louvado seja Deus. Então, precisamos nos comunicar uns com os outros. Um outro ponto aqui, que nas coisas essenciais, a unidade, né? Nas coisas não essenciais, a liberdade, em todas as coisas o amor. Então, nas coisas essenciais, a unidade, nas coisas não essenciais, a liberdade, e em todas as coisas o amor. Então, esse é um pensamento, né, de Hubertus Meldenius, e escreveu sobre isso aqui. O segundo tópico vem falando, irmãos, sobre o serviço cristão. Esse é um ponto também muito importante para nós como Igreja do Senhor. Veja que o serviço cristão se refere ao serviço a Deus, aos irmãos e ao mundo através do evangelismo. O serviço aos irmãos deve estar pautado na humildade, acolhimento, hospitalidade e principalmente no amor, pois quem ama a Deus ama a sua obra e o próximo. Então, isso aqui é fundamental, é de suma importância para nós como cristãos, porque quando nós trabalhamos, quando nós executamos um serviço cristão, em primeiro lugar, nós estamos fazendo um serviço para Deus, e segundo, aos irmãos, e terceiro, ao mundo. De que forma? Através da pregação do evangelho, através do evangelismo, E esse serviço aos irmãos deve estar pautado, primeiro, na humildade, Não podemos querer ser o bam, o melhor de todos, como algumas pessoas muitas vezes querem ser, o maior pregador, pregador de renome,
o cantor é de renome, etc. e tal, mas aqui está falando da humildade. E através dessa humildade vem o acolhimento. E através do acolhimento vem a hospitalidade, e principalmente do amor, que é exercido por cada irmão, por cada irmão. Pois quem ama a Deus, ou diz que ama a Deus, ama a sua obra, tem o desejo de trabalhar na obra do Senhor, executa a obra do Senhor e demonstra esse amor ao próximo através de atitude, através de ações. Isso é importante para a igreja. Então precisamos colocar isso em prática em nossas vidas, porque se dizemos que amo a Deus, ó Senhor meu Deus, como eu te amo, Senhor, como eu te adoro na beleza da tua santidade, e odeio o meu irmão, repudio o meu irmão, evito o meu irmão, como é que o amor de Deus pode estar em mim e como eu posso dizer que eu amo a Deus? É complicado isso aí, medite nisso. Louvado seja o nome do Senhor. Um outro ponto aqui é na questão da submissão, pois a submissão, irmãos, é a base do serviço cristão. Sem submissão, você não faz o serviço a Deus, porque Deus, ele não te ordena ou te obriga a fazer, mas a partir do momento em que você é constrangido pelo amor de Deus, você se submete a fazer o serviço a Deus, ao serviço e atuar no serviço cristão. Então veja que quando aceitamos a Cristo como o único e suficiente Salvador e nos decidimos publicamente a viver uma vida pautada em seus preceitos através da descida às águas batismais, entramos, consequentemente, no rol de membros de uma igreja local. Ser membro de uma igreja e participante do corpo de Cristo é uma escolha de submissão, No grego quer dizer hipotasso, ou seja, está debaixo da missão. Nós nos submetemos à autoridade do corpo ministerial, do pastor, da liderança, do estatuto e costumes da igreja que estamos vinculados. Alguns temas novos que não estão explícitos nas Escrituras, mas que são determinantes, e fechados pela igreja, devem ser acatados. Um dos princípios básicos do discípulo de Cristo é a humildade e a submissão. Em outras palavras, para quem não entendeu, quando nós aceitamos a Jesus como Salvador, quando você aceitou Jesus como teu Salvador, e você passou pelo batismo nas águas, ali você deu um testemunho público, de que você estava disposto a seguir o Senhor Jesus por toda a tua vida, porque você cria nele como o único e suficiente Salvador, e que estava abrindo mão de todas as mazelas do passado, do pecado, que tão de perto nos rodeia, como diz o apóstolo, e que agora, a partir daquele momento em que você simbolicamente é sepultado nas águas, ao sair das águas, você está agora se tornando um novo homem para viver em novidade de vida. Mas você está afiliado a uma organização religiosa, a uma denominação. Então, esta denominação, ela tem lá um estatuto, ela tem lá uma RI, ou seja, regulamento interno. E todas as pessoas que se filiaram a esta igreja ou a este ministério, eles precisam agora estar submissos às diretrizes que essa organização vai dirimir. Então, você se submete a essa condição. Então, nós vemos aí que ser membro de uma igreja e participante do corpo de Cristo é uma escolha de submissão, é estar debaixo da missão. E nós nos submetemos à autoridade do corpo ministerial. Começa pelo corpo ministerial, depois do pastor, da liderança, do estatuto que tem a igreja, porque para muitos que não sabem, a igreja, ela é, na verdade, um organismo vivo quando falamos da igreja espiritual, mas, por outro lado, ela também é uma organização religiosa. E como organização, ela é jurídica. Então, é como se fosse uma empresa. Ela tem os estatutos. Assim como numa empresa, quando você trabalha na empresa, existem coisas que você tem que cumprir e coisas que você não pode fazer ao bel prazer, porque tem que ter orientação do teu encarregado, do teu líder, do encarregado, do supervisor, do gerente, etc. e tal, porque existe uma hierarquia dentro da empresa.
Da mesma forma, na igreja também poderíamos dizer que existe uma hierarquia, que começa com o corpo ministerial. Depois tem o pastor, depois tem toda a liderança da igreja. Temos o estatuto que reza, nesse caso aí um regulamento interno, né? O credo, né? Dependendo se for uma igreja, né? Pentecostal, ela vai ter o credo naquilo que ela crê, aquilo que ela defende como organização religiosa, etc, etc. Ok, meus irmãos? Então, por estarmos submissos a Deus, ao ministério, à igreja, à liderança da igreja, nós estamos prontos, ou pelo menos deveríamos estar prontos para cumprir tudo aquilo que é pedido ou exigido pela liderança da igreja. Ok? Então, diz aqui que alguns temas novos que não estão explícitos nas Escrituras, mas que são determinados e fechados pela igreja, devem ser acatados. Esse novos, entre aspas, aqui, quer dizer que cada denominação ela adota um tipo de sistema no que diz respeito ao costume. É sabido pelos irmãos, talvez pelos irmãos mais antigos, eu não sei os jovens de hoje, mas há cerca de 50 anos atrás, né, já faz bastante tempo, na verdade, cada denominação tinha lá o seu usos e costumes, né? Hoje quase não se vê mais isso, mas existia uma... E isso era chamado, inclusive, de doutrina, né? Era doutrina. Você não achava nada disso nas Escrituras, mas era tido como doutrina, porque doutrina quer dizer ensinamento, ensino. Então, houve uma época em que as irmãs tinham que usar sapato fechado, as irmãs tinham que usar vestidos abaixo do joelho, tinham que usar a manga desse vestido de 3/4 ou manga comprida, ou no mínimo 3/4, né? Cobrindo aqui o cotovelo. Aqui a parte de cima não podia ser decotado, geralmente, na maioria dos vestidos era como se fosse uma bolinha de padre aqui em cima, né? Fechadinho aqui. O cabelo tinha que ser preso, não podia dar de cabelo solto, não podia colocar nenhum tipo de presilha, nem de enfeite no cabelo, né? Renda, aquelas coisas, aquelas redinhas, né? Enfim, existia uma série de coisas. Os irmãos, por exemplo, não podiam andar pela rua de camiseta, não podiam andar de short, né? Inclusive, houve uma época aí que saiu umas camisetas aí, diz que aquilo tudo era obra do diabo e tal, e era proibido se algum irmão fosse surpreendido na rua andando de camiseta, era disciplinado. Para estar na igreja tinha que estar de paletó e gravata. Se o irmão fosse de manga de camisa, o irmão não tinha oportunidade nem para dar aleluia, quanto mais glória a Deus. Enfim, existia uma série de coisas. A televisão era a janela do inferno, não podia ter, era pecado. Jogar bola, não podia nem olhar para a bola, porque a bola era pecado, então o crente não fazia isso. Enfim, tudo isso, irmãos, era tido como doutrina, né? Era uma doutrina, e quem descumpria sofria pena, era disciplinado, dependendo da gravidade do problema, muitas vezes era excluído, né? Se a pessoa se recusava a abrir mão daquilo que a igreja, né, exigia que abrisse. Então, tinha todas essas questões. Hoje em dia, né, depois da virada do século e nesse tempo chamado pós-modernidade, as coisas mudaram muito. Muitas igrejas que eram 100% fechadas hoje estão mais abertas do que deveria, né? Essa aqui é a grande verdade, né? O modismo entrou na igreja com fé e coragem, né? Principalmente a exposição da figura humana tem sido uma coisa terrível, né? Principalmente no que diz respeito às mulheres. Elas, talvez se elas andassem nuas, chamaria menos atenção do que da forma como muitas vezes elas têm andado e têm estado na casa de Deus, da forma que a gente muitas vezes tem visto. Então, se saiu de um extremo e foi para um outro, e eu acredito que muito mais perigoso do que naquela época. Porque naquela época proibia tudo e as pessoas cumpriam na risca, muitas vezes não satisfeito com o que estava sendo imposto, mas acatava de uma certa forma. E hoje, com esse liberalismo, né, radical que a gente tem visto por aí, eu acho que a coisa desgringolou e é perigoso isso, né? Então, meus amados irmãos, não se conseguiu estar no fiel da balança, porque existem os dois extremos. O liberalismo total
e o fechamento total. Mas a igreja do Senhor precisa estar no fiel, nem muito além e nem muito aquém. E a gente tem visto que tem se ultrapassado todos os limites no que diz respeito a usos e costumes. Como permanece aqui, o Senhor continua no controle de toda a situação. E o ministério, a liderança, né, o pastor e a liderança da igreja do Senhor, eles são responsáveis, né, por manter esse equilíbrio, através do ensinamento, para que os irmãos sejam conscientizados do perigo de se estar trazendo o mundo para dentro da igreja. O mundo no sentido de costumes, de moda, de modismo e etc, etc. Por outro lado, nós temos aqui as características do ministério cristão. E veja, irmão, que diferentemente do que muitos pensam, o ministério cristão não é uma escada para cima, mas sim para baixo. O próprio Cristo afirma que em seu reino o maior servirá ao menor, conforme está registrado em Lucas, no capítulo 22 e versículo 26. O próprio Filho de Deus se fez em forma de servo, conforme registra Filipenses, capítulo 2, versos de 6 a 7. Nasceu em uma manjedoura, Lucas, capítulo 2, verso 7. Foi carpinteiro, Marcos 6 e 3. Não tinha aparência nem formosura, conforme descreve Isaías, no capítulo 53, verso 2. O chamado ao ministério cristão não deve ser pautado pela pompa, obtenção de glória e vaidade, mas sim pelo amor. Jesus diz que até mesmo ele não tinha lugar para descansar, conforme registra Mateus, capítulo 8, verso 20. Quantos querem ser cantores ou pregadores de renome, mas se esquece que a obra de Deus deve ser feita com amor, e o amor não age em seus interesses. 1 Coríntios, capítulo 13, verso 5. Veja que esse também é um ponto que pega muito no calcanhar de Aquiles, de muitas pessoas. Porque pelo contexto bíblico, pelo que nós vemos aqui, o Senhor Jesus ele é o exemplo maior para aqueles que desejam alcançar o ministério. A palavra de Deus diz que quem deseja o episcopado, excelente coisa deseja. Mas isso quer dizer que quando você é levantado como um cooperador, um diácono, um presbítero, um pastor e etc e tal, isso não quer dizer que você está mudando de classe e que agora você vai estar acima dos demais. A ótica aqui, espiritualmente falando, é toda vez que você é submetido a uma função dentro da igreja, você está descendo, porque você vai servir. É como diz aqui o comentarista, não é uma escada para cima, mas é uma escada para baixo. Então, cada degrau que você galga é descendo, para que você se torne não só o exemplo dos fiéis, mas para que você possa servir. Então, quando olhamos para os exemplos de Jesus aqui, né, Jesus, ele se tornou servo, né? Ele se tornou servo, sendo Deus, ele se tornou servo. Nasceu numa manjedoura, aqui está falando aqui de humildade, de simplicidade. Ele foi carpinteiro, ou seja, ele não foi uma pessoa, né, que viveu, né, na inércia ou dependendo 100% dos outros, como a gente costuma ver. E eu falo, irmãos, porque infelizmente o que é verdadeiro tem que ser dito. Quantos hoje se intitulam pastores, né, e estão aí como se fossem uns verdadeiros monarcas, né, e tem aí uma massa, né, de pessoas que trabalham para ele e ele vive no bem bom como se já estivesse no céu. Visitar ele não visita, evangelizar ele não evangeliza, então ele e a família deles estão entronizada, né? E ao povão que se comprometeu, como já falamos ali no princípio, de se submeter à igreja, à organização religiosa, trabalha para manter aquela pessoa ali e ele vive como se fosse ali o abelho rainha, né? Todo mundo trabalhando em torno dele e em função dele. Então nós vemos que Jesus foi carpinteiro, ele trabalhou. Segundo, ele não era um mega-star, um astro, um galã, uma estrela. Diz aqui que ele não tinha aparência nem formosura, ou seja, era uma pessoa simples, uma pessoa do povo, era uma pessoa experimentada, uma pessoa calejada no trabalho. Então, a advertência é que o chamado ao ministério cristão não deve ser pautado pela pompa, obtenção de glória e vaidade, mas sim pelo amor,
Jesus disse que até mesmo ele não tinha lugar para descansar, não tinha onde repousar a sua cabeça, né? Quando a gente olha em Mateus 8:20, e a gente vê hoje que cantores e pregadores, que se diz pregadores de renome, né? E são muitas vezes ovacionados por muitas denominações, por isso eles chegam nesse auge, nesse apogeu, né? E cobra muitas das vezes uma tremenda fortuna para pregar por 1 a 2 noites num evento. Eles se tornaram pregadores profissionais, cantores profissionais e vivem exclusivamente disso. Então nós vemos aqui que não é dessa forma, né? É claro que o obreiro é digno do seu salário, mas tudo tem que ser comedido, tudo tem que ser dentro do limite, da ética, né? Porque se um pastor de uma igreja ganha aí 200, 300 mil reais por mês, irmão, isso é um absurdo, isso é um absurdo. Nós não precisamos de tudo isso para viver. E enquanto um está levando todo o dinheiro que entra na igreja, muitos estão passando fome, muitos estão passando por necessidade, e muitos estão tirando do que não tem para poder estar ajudando aquilo ali. Isso é errado, né? O obreiro é digno do seu salário, do seu pão, mas um salário que justifique, que possa trazer para esse pastor, para esse líder religioso, dignidade, para que ele possa viver, não com pompa, não no luxo, na luxúria, mas que ele possa viver e sobreviver até o dia em que Jesus voltar. E todo o resto do dinheiro que entrar na igreja, entre dízimo, oferta, campanha, etc., etc., deve ser aplicado na obra de Deus, na expansão do reino, né? Na ajuda aos missionários, na ajuda àqueles que têm se dedicado mais à obra de Deus, na reforma de templos, na construção de templos, que também não precisa ser umas coisas exorbitantes, construir templos faraônicos, não precisa disso. Ok, meus amados irmãos? E por último, nós temos aqui o ponto 3, que vem falando da comunhão. A comunhão, nada pode nos resistir. Ou seja, em outras palavras, quando nós vivemos em comunhão, nada pode nos resistir, né? Tudo cai por terra quando essa igreja está em unidade, unida e em verdadeira comunhão. Assim como as tropas se tornam imbatíveis se estiverem unidas, assim é a igreja do Senhor, quando vive a comunhão em amor e na ação do Espírito Santo. Não tem demônios, não existe espíritos malignos que resistam uma igreja que está unida e em verdadeira comunhão. Me faz lembrar aqui um ponto, meus irmãos. Os irmãos devem se lembrar do missionário Davi Miranda. Permita falar o nome do nosso irmão, já está com o Senhor. Mas uma coisa, eu sempre, há muitos anos, quando ele tinha os programas, né, na Rádio Universo de Curitiba, depois tinha aquela cadeia de rádio, acho que até hoje ainda deve ter, e ele sempre pedia à igreja para orar. Quando ele ia orar pelos enfermos, a igreja estava orando com ele, intercedendo a Deus por ele, para que, por intermédio dele, as pessoas fossem curadas. E é sabido, irmãos, isso é notório. Deus usou muito o missionário Davi Miranda, foi um tremendo instrumento nas mãos de Deus. Centenas, e por que não dizer milhares de pessoas foram alcançadas, né, pelo poder da unção que estava na vida daquele homem, porque ele tinha uma vida pautada na presença de Deus e tinha automaticamente uma igreja que orava, que se envolvia, né, na obra. Então, cegos, coxos, paralíticos, aleijados, enfim, eu presenciei isso, parece-me que uma vez em Campinas, né? Uma multidão muito grande, incontável o número de pessoas que estavam ali naquela praça no centro de Campinas, e eu tive a oportunidade de ver, né, pessoas lá perdidas no meio daquela multidão, né, se levantando das cadeiras de rodas, enfim, muitos vindo ali para frente e caindo, né, porque estavam sendo oprimidas pelo inimigo e sendo libertas pelo poder do nome do Senhor Jesus. Então, lembrando disso, é muito bom a gente pautar essas coisas aqui, porque
como diz aqui o comentarista, assim como as tropas se tornam imbatíveis se estiverem unidas, assim é a igreja do Senhor quando vive a comunhão em amor e na ação do Espírito Santo. Então, a comunhão, irmãos, ela é tudo na igreja, né? Essa comunhão e essa união, ela é intrínseca, ela é importante para que as coisas aconteçam. Muitas vezes, a gente se pergunta por que o Senhor já não cura mais, por que muitas vezes nas reuniões tão barulhenta como a gente já não vê pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. É porque muitas vezes, irmãos, está faltando a união. Muitas vezes está todo mundo ali reunidos, mas não estão unidos. Está faltando a comunhão. E o Senhor não opera onde há desunião. Essa é que é a grande verdade. Então pode fazer o barulho que fizer, pode cantar como quiser, pode pular como quiser, fincar a bananeira, vai suar, vai ficar com a camisa suada, o paletó suado, enfim, mas você vai sair vazio e chutando lata. Essa que é a grande verdade, porque o segredo está na união e na comunhão, ok? Um outro ponto aqui o Espírito Santo gera união na igreja. Então veja que se o Espírito Santo não estiver presente, não vai acontecer nada, né? Vai ficar que nem ali os adoradores de Baal, se retalhando, gritando, implorando e fazendo e acontecendo e não vai acontecer. Mas quando você está na comunhão, quando você eleva a Deus uma palavra de oração, o fogo do céu desce e não só queima o sacrifício, como o fogo lambe toda aquela água que estava ali naquele rego, naquela vala que foi aberta. Porque aquela água acaba se tornando combustível e o fogo se alastra. Bendito seja o nome do Senhor. Aqui, portanto, vemos Paulo afirmando na bênção apostólica, ele diz, a comunhão do Espírito Santo, conforme registra 2 Coríntios, capítulo 13, verso 13. Apesar de diferentes e com talentos específicos, todos os crentes são morada do mesmo Espírito, conforme registra Efésios 2 e 22. Na comunhão do Espírito, não há barreiras, sejam elas étnicas, raciais ou financeiras. Ele nos uniu em Cristo como um único povo. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 13. Portanto, devemos deixar de fora qualquer tipo de desavença ou competição, porque na obra de Deus existe um lugar e uma função para cada pessoa. Ninguém é mais ou menos importante do que o outro, pois, assim como no corpo humano, nenhum membro deve se achar desprestigiado, todos têm o seu valor. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Então, meus amados irmãos, o segredo é esse, é não viver de modo algum em competição, um querendo ser mais do que o outro. Não, eu sou mais espiritual. Não, pregar como eu prego, ninguém prega. Não, aquele irmão lá, coitado, aquele irmão é raso, aquele irmão não tem nada. Não, irmão. Deus chamou cada um para uma função, tá certo? Então, se Deus te deu algo a mais do que deu ao outro, glorifique a Deus e faça bem feito aquilo que Deus colocou na tua mão para fazer. E, se possível, ajude aquele que está tendo dificuldade, que não consegue, muitas vezes, acompanhar o teu passo. Porque o corpo precisa funcionar. E ele só funciona se todos interagirem, ok? Por último, nós temos aqui que a igreja, ela precisa estar no poder do Espírito. Veja, irmão, que o Espírito Santo na igreja é como combustível. Vamos supor que a igreja é um veículo. Pode ser o mais novo, pode estar pronto para viajar. Mas se não tiver no combustível, você não vai conseguir sair do lugar. Então, o Espírito é o combustível da igreja. E a igreja precisa estar revestida desse poder que é o Espírito Santo. Uma igreja unida, onde há comunhão do Espírito Santo, encontra sua vocação e chamado. As construções na antiguidade eram diferentemente de hoje. Eram construídas com pedras. As pedras se diferem dos tijolos, que são idênticos uns dos outros, né? As pedras precisam ser encaixadas no lugar que se adeque. Assim é o cristão na obra, ele deve se encaixar de acordo com seu chamado, talento e ministério. É por isso que Pedro nos chama de pedras vivas da casa espiritual, 1 Pedro 2 e 5.
Encontrar o seu chamado e propósito na obra de Deus é encontrar vida. Uma igreja que entende o seu propósito é uma potência nas mãos do Senhor, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Lucas capítulo 21, verso 15. Então veja que o exemplo que é mostrado aqui nesse segundo ponto aqui do tópico 3, é que hoje nas nossas construções nós temos tijolos, blocos que têm o mesmo tamanho, a mesma largura, a mesma espessura, então o encaixe é perfeito, né? Mas naquele tempo se usava pedras para a construção. E não se perdia muito tempo, até se imaginou se fosse aparelhar todas aquelas pedras, o trabalho ia ser dobrado. Então as pessoas usavam as pedras como eram. Então eles iam encaixando as pedras nos lugares onde elas ficavam mais, né, encaixadas, mais adequadas, e iam colocando a massa, e o final é que aquelas pedras se transformavam numa grande parede, muitas vezes indestrutível. Não é à toa que ainda hoje, depois de quase 6.000 anos, né, nós temos ainda construções que ainda estão lá no lugar onde foi, né? Restos de paredes, de alicerces que foram feitas com pedras ali na região de Israel, né? Depois de Jesus para cá, né? Aí no nosso calendário são 2023 anos, né? Mas no calendário judeu é diferente essa conta. Não importa uma coisa ou outra, o importante é que existe ainda os resquícios daquelas construções que eram feitas com pedras. Então, o que ele está mostrando aqui é que quando nós nos colocamos nas mãos do Senhor para fazer a sua obra no poder e na unção do Espírito Santo, como pedras vivas, nós somos encaixados aonde ficaremos adequadamente, né, para cumprir com o chamado de Deus e fazer um bom trabalho para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, irmãos, concluindo esta lição, aqui diz o comentarista que uma igreja unida e que vive o amor em sua essência se torna imbatível. É através do amor que podemos vivenciar o verdadeiro serviço cristão e evidenciar o amor de Deus em nosso coração na pessoa do Espírito Santo. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde e que Ele venha através do seu Santo Espírito falar mais profundamente ao teu coração. E se Deus permitir, estaremos de volta numa outra oportunidade, trazendo mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, para que assim possamos crescer no amor de Deus e no temor ao seu nome. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.